Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a avicultura de postura, né? O nosso seminário é de zoologia, né? Pela professora Lívia. E os integrantes do grupo é o João Pedro Mendes, Gabriel Arantes, Paulo Henrique. Bom, pode passar. Primeiramente, vamos saber o que é avicultura de postura. A avicultura de postura é o ramo da atividade, por sua vez, destina-se à criação de galinhas para a produção de ovos, também conhecida como as poedeiras. A produção pode ser dividida entre ovos para reprodução e ovos para o consumo, sendo diferenciados entre si pela presença ou não do gado. A avicultura de postura requer uma alta concentração de aves por área nos aviários. Isso torna a criação suscetível e rápida. E também, a respeito das transmissões das doenças, né, levando o potencial catastrófico das epidemias, sendo assim, destacam-se as medidas de prevenção contra a contaminação. E temos três tipos de avicultura, que é o sistema intensivo, semi-intensivo e sistema intensivo. Pode passar. Bom, a respeito da importância econômica, né? A importância econômica da agricultura, no entanto, vai além da produção de proteína animal e é um dos setores que mais emprega no país, contribuindo para o crescimento significativo das contribuições para o agronegócio, para a economia brasileira e mundial, assim abastecendo a demanda nacional e mundial, através da exportação. No entanto, destaca-se também que é um mercado onde várias pessoas e empresas se beneficiam, desde a venda das rações, milho, para a criação das galinhas, até o produto final, que são os ovos. Como está aí no slide, um dado do BNDES setorial aponta que os ovos ocupam o quinto lugar no ranking das proteínas mais consumidas do mundo. Então, é de suma importância, né? Os ovos na nutrição, né? Do dia a dia das pessoas. Pode passar. Bem, igual o slide mostra aí, né? Aí tem as galinhas poedeiras, né? São as galinhas caipiras, onde elas são criadas, né? Soltas, né? E elas pastam e se alimentam durante o dia, né? Hoje em dia se atribui, né, um valor mais específico, né, entre a dúzia do ovo caipira, né, e a dúzia do ovo de granja, né. O pessoal paga mais caro na dúzia caipira, né, a respeito do tratamento, né, do animal, né. Porque tudo isso é olhado, né, no final para o bolso do brasileiro, né? Resumindo, é mais valorizado, né? Hoje em dia, ovos caipira do que ovos de granja. Pode passar. Sobre as instalações, né? A altura deve ter pelo menos 3 metros de altura para permitir boa ventilação e dispersão de gases. O telhado deve ser de materiais de cobertura que proporcione melhor eficiência térmica e uso de fogo no interior da instalação. Esses aviários, né, as gaiolas são arranjadas em sistemas verticais e distribuídas em até 8 níveis. Os galpões devem possuir aberturas laterais para o acesso à área externa. O recomendado é que tenha pelo menos 46 centímetros de altura e 53 centímetros de largura, distribuídas nas laterais, onde estão localizados
os piquetes. Pode passar. Sobre o manejo adequado, né? Tem o alojamento, né? As salas de ovos, a área de pasto e a casa de rações. Sobre a área de pasto, né? Um ninho, hoje em dia, de galinhas poedeiras, né? O certo é ter 5 galinhas por ninho, né? Sobre a pastagem, ser de gramíneas, né? E um fato interessante, tipo pesquisando, né? As galinhas elas consomem em média 120 gramas de alimento diário, né? Ou seja, durante um ciclo de galinha, né? De 120 dias, né? Elas consomem 12 quilos 20 quilos de rações, aliás, né? Pode passar. Né? Sobre alojamento, né, proteções contra várias variações climáticas e predadores, separação das aves por idade ou fase de produção. Isso aí conta na hora do produto final, né? Porque numa granja tem as galinhas que vão tá ali, né, voltando frequente, né, já vão ter aquelas que vão estar chocando, né, e, e elas são, né, separadas aí, né, por idade na fase de produção. E também elas são separadas, né, por conta dos predadores, né, onde as instalações têm defesa contra os predadores e isso ajuda, né, o processo de produção dos ovos. Pode passar. A área de pasto, igual eu tinha dito, né, a forragem e gramíneas, né, sempre ter sombras para as galinhas descansar, né, e ele está tendo o lazer da galinha, né, no caso, para e ter o espaço suficiente, né, igual eu disse, né, a 0,5 metros, né, do, do animal. Essa aí é a medida ideal de espaçamento para cada uma das galinhas. Pode passar. Sobre a classificação e seleção de estocagem de ovos, né, elas seriam organizadas em cartelas, né, servidores, né, num lugar arejado, equipamentos fáceis de limpar e um ambiente climatizado, né? Porque se não tiver um ambiente climatizado, né, pode ter perda na produção. Tem que ter todos esses cuidados, né, para poder esse alimento chegar na mesa dos consumidores. Pode passar. E a área de armazenagem de rações, né, tem que ter a limpeza sempre diária, né, proteção contra o sol, chuva, umidade, né, e a entrada de roedores e outras pragas, né, tem que ter essas proteções, né, tem que ter essas defesas aí, né, e ração tem que ser estocado sob o uso de pallets, para que possa conservar, né, essa ração para poder tratar das galinhas. Ele fala sobre o sistema de produção das aves poedeiras. Aqui temos dois tipos de sistema de produção, gaiolas e o cage free, onde o sistema da produção da gaiola é o mais sofisticado hoje em dia, onde as gaiolas são chamadas de gaiolas de pinteiro. Essas gaiolas contêm cerca de 1 metro de comprimento, 46 centímetros de largura, 30 centímetros de altura e 60 centímetros de profundidade, aonde cabe cerca de 50 animais, até mesmo para o bem-estar e menos estresse no animal, assim provocando a maior produção de ovos. Nesse sistema de criação, as galinhas fazem a ovipostura nas bandejas
nas bandejas e os ovos se deslocam para o compartimento da parte da frente, assim facilitando o melhor recolhimento dos ovos nas gaiolas. Outro sistema de produção é o cage free, que é um método que as galinhas possam circular livremente dentro de um galpão, e esse galpão serve como proteção para as galinhas dos diversos tipos de climas e de predadores. Outro sistema de produção é o free range, que significa ar livre. É um método de criação das aves, onde o animal, por pelo menos parte do seu dia, pode circular livremente dentro do espaço que são colocados, em vez de ficar 24 horas dentro de um confinamento. Aqui temos o sistema de produção caipira e orgânico. O sistema de criação da galinha caipira tem como objetivo melhorar o desempenho da atividade tradicional de criação de galinha na agricultura familiar, onde essas galinhas caipiras são soltas no quintal e possivelmente obtendo resultados produtivos, assim melhorando a economia da agricultura familiar. E o outro método é o sistema de produção orgânico, que não é muito diferente do sistema da caipira. A única diferença é que o sistema de produção orgânico, a sanidade dos animais deve ser feita sem o uso de medicamento. Como funciona a produção? O sistema de produção é composto pela recomendação técnica de produção de frango, onde os frangos são alojados em granjas de produtores que possuem aviários modernos, e esses aviários têm que passar por uma especificação que deve conter comedores, bebedores, aquecedores e cortinas, que são controlados através da tecnologia ou até mesmo manualmente. Mas tem que atender todas as necessidades do frango em cada dia da sua vida, assim mantendo a saúde e o bem-estar do animal até o abate. Aqui tem um ciclo produtivo, que são a raça, nutrição, linhagem e manejo. O ciclo da galinha de postura começa por volta dos 130 a 140 dias, que corresponde a 18 a 20 semanas de idade desse animal. A produção vai aumentando rapidamente até o pico da postura. Logo depois de atingir esse pico da postura, essa linhagem cai de 5 a 8% de produção de ovos. Depois dessa decadência de 5 a 8%, o animal é levado ao abate. Aqui temos a fase das galinhas poedeiras, a fase de cria, fase de recria e a produção. As aves de idades diferentes não são alojadas no mesmo lugar. As granjas de cria, de recria e de produção ficam separadas. Essa separação dessas aves ajuda a reduzir o índice de mortalidade delas e também de doença, assim melhorando a vacinação das aves por separamentos de cada ave. A primeira fase de recria acontece na retirada das aves mortas, o controle do ambiente, que é a temperatura e a umidade, e também a separação dos machos das fêmeas, onde a fase de cria começa no primeiro período, que é do primeiro dia aos 18 dias desde o nascimento da ave, sendo a primeira semana um período muito importante para as aves, pois nessa fase que acontecem muitos eventos fisiológicos, onde acontece o desenvolvimento da termorregulação das aves, o desenvolvimento imunológico e o desenvolvimento dos ossos e dos músculos. Por isso,
é essencial buscar um ótimo desenvolvimento nessa primeira fase. Aqui tem a debicagem, que tem o objetivo do canibalismo, desperdício de ração e o efeito hierarquia. A debicagem é feita através de um corte de uma máquina que tem um certo grau de 500 a 570 graus, que faz o corte e a cauterização ao mesmo tempo, sem o sofrimento do animal. A segunda fase de recria onde há transferência dos lotes, que acontece a manutenção, a desinfectação, entre outros. Mas o principal objetivo da segunda fase de recria é a ovipostura, né? Onde as galinhas têm o seu pico máximo para botar os ovos. E o que ajuda nisso é o programa de luz, onde fica aquelas luzes dentro ou perto das gaiolas. O objetivo principal do programa de luz é retardar a maturidade sexual do frango, fazendo que elas iniciem a postura por volta das 23 semanas de idade, com o objetivo de estimular a produção de ovos e ganho de peso do animal. Aqui temos uma galinha, onde contém o ovário, a cerca, os pulmões, tubos, a placenta. Aqui é o programa de luz que eu expliquei, onde tem o objetivo de estimular a produção de ovos e ganho de peso do animal. Então, boa noite, pessoal. Vou falar sobre a terceira fase, que é a produção. Então, a gente vê na tabela aí que está mostrando a idade das galinhas em semanas e a produção de ovos. Da 17ª semana até a 18ª é em torno de 5 a 10%. A 19ª, a 27ª é em torno de 50%. Da 28ª até a 44ª sai em torno de acima de 90% a produção de ovos. Da 45ª até a 70ª ocorre um decréscimo da produção, e da 70ª em diante é o descarte das galinhas, dos animais, porque já não elas consomem mais do que produzem, então elas vão causar um prejuízo ali. Pode passar, João Pedro. Agora eu vou falar um pouco sobre os custos e lucros. Aqui a gente vê uma simulação para 1.000 galinhas poedeiras. Tá aí os dados e tudo mais. Os custos para a produção de 1.000 galinhas poedeiras. A energia elétrica fica em torno de R$30 por mês, vezes 23 meses, que no caso é de 90 a 100 semanas. A mão de obra mensal sai em torno de 1.212, de acordo com o salário da época, né? Vezes os 23 meses, sai em torno de 27.876. O valor total do ciclo, em média, sai a R$230 mil para produzir 1.000 galinhas. Uma galinha produz por volta de 420 ovos por ciclo, que no caso são 90 semanas. As 1.000 poedeiras, vezes os 420 ovos por dia, 420 mil ovos em um ciclo. A dúzia custa R$8, o ovo sai em torno de 66 centavos. Aí, o valor total dos ovos sai em torno de R$277.200, mais o valor de descarte das aves, que eu falei anteriormente, porque a ave que foi em descarte, ela vai para o abate, né? Então, ela vai para a mesa da população. O valor total das aves sai em torno de R$10 mil. Então, no caso, o lucro total, que é como chama? É o líquido, sai em torno de 57.200 por ciclo, que cada ciclo configura 23 meses. Aqui a gente vê um outro gráfico dos maiores exportadores nacionais de ovos. Esse dado foi tirado em 2021. No Mato Grosso,
que estava liderando na época, 44,78%. Minas Gerais em segundo lugar, 19,51%. Rio Grande, 17,62%. São Paulo, 10,22%. E outros, 7,87%. Eu vou falar um pouquinho agora também da principal doença e o desafio na avicultura de postura. A principal doença é a coriza infecciosa. A via de transmissão dela é uma doença respiratória no animal, né? E os sinais clínicos da coriza em frangos de corte costumam aparecer a partir da terceira semana de vida e são semelhantes aos descritos também para aves de vida longa. Apatia, queda no consumo de água e ração, descarga nasal, conjuntivite, edema facial e mortalidade. Então, essa doença, ela causa no final das contas, ela causa uma desnutrição do frango, na ave. Então, consequentemente, isso aí vai causar uma perda na produtividade. A prevenção dela é sempre manter os locais onde os frangos ficam sem umidade, em condições apropriadas, arejadas, para que não desenvolva essa doença e não acabe tendo uma perca econômica na granja, né? Pode passar. O desafio em garantir o bem-estar dos animais. Primeiro, são faladas as 5 liberdades dos animais, que estão em bem-estar alimentar, ambiental, sanitária, comportamental e psicológica. Pode passar. E o desafio com o meio ambiente, né? Os resíduos, para onde vão? Muito antigamente se usava um resíduo que é chamado a cama de frango, que é a excreta nitrogenada do frango com a palha de arroz. Eles usavam muito em lavouras para adubação, só que hoje em dia viram que isso aí prejudicar o solo, então não é mais permitido esse tipo de adubação no solo. Então são levados para locais apropriados os resíduos, onde eles vão ser tratados para que não haja nenhum dano ao meio ambiente também. E no mais é isso, pessoal.